Olá, tudo bem, sétimo ano? Voltei. Professora Michele Carvalho, estou de volta com vocês para a gente dar continuidade ao nosso estudo desta semana, tá? Nós temos hoje alguns textos bem interessantes, tirinhas, charges, e com tudo isso que a gente vai ler, vai conhecer, vai rever, nós vamos também observar a concordância nominal, tá? Então prepara seu material aí, é importante um caderno para você fazer algumas anotações, tá certo? E vem comigo aqui, porque hoje eu trouxe algumas histórias bem legais. Eu vou contar algumas histórias para vocês, tá? E a partir dessas histórias nós vamos identificar a questão da intenção, do gênero e a concordância também. A gente vai acabar observando isso nas histórias que nós vamos ler, tá certo? Então olha só, tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá. Deixa eu sair daqui para não atrapalhar você enquanto você prepara o seu material aí, tá certo? Eu trouxe esse primeiro texto, inclusive coloquei a foto, você tá vendo aí, né? Olha só que bonitinho o animal, tá vendo? O cachorro, né? Esse cachorro aí, ele é muito bonito, a raça dele. E olha só a curiosidade que eu trouxe aqui pra gente. O cachorro varre ruas na China. Já ouviu falar dessa história? Não sei se você já conhece, se você já ouviu em algum lugar. Mas olha, gente, que interessante. Essa notícia aí foi publicada, né, em 13 de junho, tá? De 2011. E diz o seguinte, vamos à leitura. Presta atenção aí comigo. Muito interessante. Um cachorro da raça Golden Retriever é maníaco por limpeza. Repara, maníaco por limpeza, tá até entre aspas, né? Para justamente chamar a atenção, não é qualquer cachorro, tem alguma coisa diferente. Vamos entender o que é então. Ele é maníaco por limpeza, tanto que varre as ruas por onde passa, enquanto caminha com o seu dono. Gente, já pensou? Já imaginou essa cena? O cachorro com a vassoura, né? E ele vai varrendo a rua. O cãozinho tornou-se uma estrela online na China. Olha só, na China. Depois de ser fotografado usando uma vassoura enquanto caminhava em Changchun, na província de Jilin. Sob as ordens do seu dono Xu Ming, o cão Gari, olha só, já até adaptaram aí, né? O cão Gari. O cão Gari, ele corre em zigue-zague para varrer as ruas por onde passa. Enquanto trabalha, ele repetidamente olha para trás em direção ao dono, como se buscasse a aprovação para os seus esforços de limpeza. E repara que a próxima fala é do dono, né? Tá entre aspas, olha só. Ele é muito inteligente e dócil. Decidi que usaria parte do meu tempo livre para ensiná-lo algo especial, disse Xu ao site Orange News. Para minha surpresa, o que ele pareceu amar foi varrer. Por isso eu fiz uma pequena vassoura para que ele pudesse levar a todo lugar. Então olha aí, gente, que interessante, né? Tá o cachorrinho aí, a vassoura aí sendo carregada por ele, né? E ele então varrendo. Mas será que ele ama mesmo isso que ele faz? Enfim, né? Cada dono aí com as suas invenções, não é verdade? Que esse cachorro é lindo, ele é. Olha aqui a imagem dele. Tá vendo a foto dele? Bom, é uma curiosidade o texto? Sim, né? Não deixa de ser. Qual é a intenção, gente, desse texto? Qual é a intenção? Quem escreveu? Tinha intenção de quê? Pensa aí. Informar o leitor sobre um acontecimento, uma curiosidade? Ou informar o leitor, fornecendo a ele dados pesquisados, depoimentos e etc. Não é o caso, né, de apresentar ali dados, né, pesquisados. Houve uma pesquisa científica, dados estatísticos, não houve nada disso, né? O que tem ali
é um acontecimento, é uma curiosidade, é algo assim inusitado. Porque você não vê todo dia um cachorro varrendo rua. Você não sabe disso, né? Que cada dono acaba ensinando seu cachorrinho a varrer. Então isso é algo diferente, né? Inusitado. Então a ideia aí foi o quê? Poxa, isso é curioso. Vou levar essa informação, vou fazer virar notícia, vou fazer o povo saber do que está acontecendo lá na China, né? Então aí nós temos a primeira opção como correta, tá? É importante a leitura dos textos, pessoal, é importante a identificação da intenção, né? Do autor, daquilo que ele quer passar, daquilo que ele quer informar, tá certo? Então é importante essa leitura atenciosa, tá? Olha como ele é lindo, dá até vontade de ficar olhando para ele, né? Então vamos lá, continuando aqui. Outro texto para a gente também poder pensar um pouquinho sobre o que está acontecendo aí, quem escreveu, qual foi a intenção dessa pessoa, enfim, né? Vamos verificar. Tagarela de cinema. Olha aí o título, gente. Quem gosta aí de ir ao cinema? E a gente tá com saudade, né, de ir ao cinema com essa pandemia aí, com esse isolamento social. Cinemas também foram fechados, né? E a gente acabou não tendo esse lazer mais disponível. Mas daqui a pouco volta. Já já vai voltar, né? Então vamos lá. Tagarela de cinema. Olha só, diz assim o texto. Se você quiser, acompanha a leitura comigo. Se não, presta atenção aqui, hein? Presta atenção. Olha aqui. Odeio quem berra para pedir silêncio. Coisa de gente mal educada. Ainda mais no escuro. Assusta as pessoas. Pior são aqueles que fazem shhh com tanta raiva que o chiado parece que não acaba nunca. Traumatiza, sabe? Semana passada, por exemplo, eu tive um pesadelo em que estava rodeada de chaleiras. Tudo bem, eu falo no cinema, admito. Mas falo baixinho. Sou uma mulher civilizada. Além do mais, quem quer solidão e silêncio total, que fique em casa. Alugue um DVD, se afunde no sofá diante daquela infinidade de canais que não param de passar filmes. Cinema é magia coletiva. O pior é que tem gente que não entende isso. O fato é que não consigo reprimir o som que me vem das profundezas. Sou incapaz de conter os comentários sobre paisagens deslumbrantes, sobre roupas cafonas, sobre cortes de cabelo e certas decorações de apartamentos. É como soluço, a gente simplesmente não controla. Mas é duro conviver com a impaciência dos outros. Já sofri muito bullying. Não são só os gritos de silêncio e os rompantes de cala a boca. Tem gente que levanta, lança um olhar de polícia e troca de lugar. Nunca vou esquecer o dia em que as luzes do cinema se acenderam para que pudessem identificar quem estava falando. Foi horrível. Olha aí, gente. Então você percebeu como eu li? É como se eu estivesse ali representando, né? Essa personagem, essa pessoa que viveu essa experiência. Então, perceba que ela acabou relatando, né? O acontecido, ela acabou apresentando também a sua opinião sobre a questão de falar no cinema ou não, baixinho ou não, né? Ela acabou apresentando a sua opinião sobre aquelas pessoas que não têm paciência. Então você consegue perceber? Quando a gente faz uma leitura entrando nessa situação, sabe? Se mantendo de fora, mas de uma certa forma procurando entender, fazer uma leitura entendendo essa pessoa que escreveu. O que ela pensa, como ela pensa, né? Então você consegue ter uma identificação maior com o objetivo do texto, tá? Aí até coloquei aqui, ó, a imagem, né? Tá vendo? Você já foi no cinema e aquele monte de gente falando? Ou você é um desses que fala, grita, dá gargalhada, enfim, né? Pois é, nem todo mundo tem paciência, né? Então, olha só. Nesse texto, para defender a sua ideia,
a ideia da autora? Lembra aí, pessoal? Foi ela quem escreveu, né? Então, olha só, para defender a ideia dela, letra A, ela baseia-se nas relações de causa e consequência. Ela apresenta ali causa, ou seja, motivos e resultados e consequências. Será que é isso? Não, né? Olha B. Ela fundamenta-se em comprovações estatísticas. O que é isso? Ela foi buscar estatísticas, dados estatísticos, alguém pesquisou quantidade de pessoas que falam, que gritam, quem gosta, quem não gosta no cinema? Não, né, gente? Não teve nada disso. Olha C. Ela usa argumentos de especialistas no assunto que foi tratado? Ela está usando ali algum argumento de alguém especialista da área, né? Algum psicólogo, de repente algum crítico? Não, também não, né? Agora D, ela utiliza exemplos de sua experiência cotidiana, ou seja, ela se utiliza de exemplos que ela vivenciou, que ela experimentou, que aconteceu no seu dia a dia, nas suas idas ao cinema. É isso, gente, interpretação, tá vendo? Então, qual é a letra? Imagina que você cai na prova, porque na sua prova cai texto, cai interpretação textual, né? A gente não tem que ficar só preso também à regra. A regra a gente vai utilizar à medida que for necessária, até na escritura, na redação, né? No momento de escrever o texto e tal. Mas na própria leitura do texto a gente pode perceber a organização do texto, a concordância nominal, a concordância verbal, tudo que foi ali utilizado, né? E aí, nesse caso aqui, para defender a sua ideia, o que a autora do texto acabou utilizando? Qual é a letra que você marcaria? Vamos lá? Pensou aí? Letra D, né, pessoal? Letra D, né? Ela acaba utilizando aí, ó, exemplos da sua experiência, né? Muito bem, letra D, tá? Até coloquei aí, ó, silêncio, né? Vamos lá. Mais um texto? Sim, mais um texto. Muito interessante, muito legal. Presta atenção aqui comigo, olha só. Esse assunto agora vai tratar da vinda, né, dos japoneses ao Brasil. E o título é uma pergunta, olha só. Por que os japoneses vieram ao Brasil? Você já estudou isso? De repente lá história, né? Você já leu alguma coisa sobre? Por que os japoneses vieram ao Brasil? E olha a seguinte pergunta. E por que agora seus descendentes estão indo para o Japão? Olha só, gente. Então, houve uma época em que os japoneses vieram para o Brasil. E agora, os seus descendentes estão voltando, né, para o Japão. Então, vamos ler? No início do século XX, as lavouras de café brasileiras precisavam o quê? De mão de obra, né? Você vai até lembrar um pouquinho da história. A saída do governo brasileiro acabou atraindo imigrantes. O momento não podia ser melhor para os japoneses. Por quê? Porque lá, gente, naquela época, o desemprego bombava. Por causa de quê? Da mecanização da lavoura. Então agora a lavoura não era mais manual. Muita gente perdeu seu emprego porque agora as máquinas estavam o quê? Dominando, né? Estavam sendo inseridas ali naquela atividade. Outro motivo que facilitou a vinda deles foi um tratado de amizade que Brasil e o Japão tinham acabado de assinar. Então esses dois países se relacionaram, entraram num acordo, né, de amizade, porque já que lá estava havendo desemprego e aqui nós teríamos como eles trabalharem, então eles vieram em busca de trabalho. Aí, gente, olha só, a situação se inverteu. O Japão se transformou em uma potência e lá pela década de 80 ficou difícil bancar a vida no Brasil por causa da inflação e do desemprego, né? Que aí também começou a crescer aqui. Os netos e bisnetos desses imigrantes, lembra?
que vieram, né? Olha como tá escrito aí. Os netos e bisnetos dos imigrantes japoneses enxergaram, então, uma grande chance de se dar bem. E aí foram, em massa, voltaram para o Japão. Até 2006, o ano de 2006, a comunidade brasileira no país já havia alcançado 313 pessoas. Isso do texto lá que foi retirado. É só um trecho, tá? A gente vai fazer aqui algumas atividades com relação a esse trecho que foi retirado. Mas é interessante saber, né? Conhecer a história. Ninguém sai de um lugar para o outro sem um motivo, né? Ou é em busca de melhor qualidade de vida, em busca de trabalho, emprego, não é? Até para visitar a família, ver parente. Então sempre tem o quê? Um motivo. Sempre tem um motivo, não é verdade? Então olha só, gente. Na seguinte frase, o desemprego bombava por causa da mecanização da lavoura. Essa expressão aí, bombava, pode ser substituída por qual? Apontava, atraía, aumentava ou caía? Quando a gente fala, tá bombando, hein? É o quê? Qual é a ideia aí? Vamos lá. É porque está o quê, gente? Aumentando, né? Então aumentava. O desemprego lá naquela época aumentava, tá? Isso aí. Então você tem que começar a trabalhar associações, né? As intenções, a interpretação, ela vai funcionando dessa forma. A gente precisa pensar, tá? O desemprego bombava, que negócio é esse? O desemprego crescia, aumentava, né? Muito bem, tá? De repente você não vai encontrar aquela palavra específica do significado, mas você vai encontrar outras que se assemelham, outras que também te levam a entender esse mesmo sentido, tá? No caso aí, aumentava, ok? Deu para entender? Muito bem. Você pode escrever, né? Sinônimo ou a semelhança, palavra. Coloca a expressão aí do texto. Não precisa se preocupar em ter que copiar o texto. O mais importante agora é você prestar atenção e tenta ir respondendo junto comigo. Quando você pegar uma parte que, essa parte eu preciso anotar. Aí sim, você anota. Tá legal? Mas a importância dos textos é a questão da leitura, da compreensão, tá? Você pode, inclusive, antes de eu começar a ler, você pode pausar o seu vídeo, você faz a sua leitura sozinho. Depois você acompanha a minha leitura e aí vê se bate o teu entendimento com aquilo que eu li e te passei de explicação, tá? Então vamos para 2, gente. Vamos para a questão 2. Faça a correção, olha só. Os netos e bisnetos dos imigrantes japoneses enxergaram, então, uma grande chance de estar bem. Pessoal, os netos e bisnetos dos imigrantes japoneses. Dá pra gente melhorar isso aí? Dá pra gente corrigir para realizar essa concordância aí nominal de forma mais adequada? Qual seria? Como ficaria? Os netos e bisnetos. Vamos lá? Os netos e bisnetos dos imigrantes, o quê? Japoneses. Muito bem, para você que falou aí, que acertou. Os netos e bisnetos dos imigrantes japoneses, tá? Muito bem. Essa característica, né? Ela precisa acompanhar aí para realizar a concordância, tá? Japoneses, imigrantes japoneses, ok? Muito bem, gente, é isso aí. Então, viu? A gente pode ler o texto e prestar atenção, né? Principalmente na sua construção, na sua estrutura, nas concordâncias, na utilização dos verbos, dos nomes, tá certo? Muito bem, eu trouxe agora umas tirinhas, né? Pra gente poder ler, porque elas também são muito interessantes. Eu canso de falar aqui, não canso de falar, na verdade, porque a tirinha também, gente, é um gênero textual, cai muito em prova, concursos. A gente precisa aprender a ler a tirinha, né? A tirinha ela pode trazer pra gente uma linguagem verbal e não verbal, porque ela se utiliza das figuras, das ilustrações, dos desenhos. E à medida que a gente aprende a ler a tirinha, a gente precisa ler a expressão, os gestos, entendeu?
o desenho, quando ele é feito, ele é pensado nesse sentido também, né? Se a pessoa leva um susto, uma cara de susto, se a pessoa tá feliz, animada, aquela carinha demais, né? Animada, sorridente. Se a pessoa tá pensativa, vai ter uma outra expressão facial. Se a pessoa tá zangada, com raiva, vai ter outra. Então a gente precisa perceber como esse desenho foi feito e a expressão que ele apresenta também. Os gestos, né? Se tem mãos para cima, para baixo, indicando o movimento, tá? Então é muito importante esse tipo de leitura. Vamos observar aqui. Identifique o erro. Olha só, existe um erro já está dizendo aí no enunciado. Identifique o erro de concordância verbal presente na tirinha e explique como deveria ser o uso correto do verbo. Vamos ler? Tá conseguindo aí enxergar a sua tirinha aí? Tô tentando participar aqui com você. Para eu poder ler contigo. Olha só. Diz o seguinte: a lei geral da Copa é boa ou ruim para o Brasil? Personagem aí perguntando para o outro. Aí o outro diz o seguinte: os deputados acham que é boa. Aí o outro fala: então deve ser ruim. Então ele optou pela ideia contrária, né? Sim. Mas o que o exercício está pedindo, gente? Identifique o erro de concordância verbal. Você conseguiu perceber? Percebeu que existe um erro de concordância verbal? Vou dar uma dica, hein? Logo no primeiro quadrinho. Logo no primeiro quadrinho você vai encontrar, tá? Então, olha só. A lei geral da Copa é boa ou ruim para o Brasil? E o outro responde: os deputados acham que é boa. Tá certo isso aí, gente? Acha? Os deputados acham? Vamos lá corrigir então? Deixa eu sair daqui então. Vamos à correção? Olha só o erro. Erro de concordância verbal. Os deputados acham errado, né? Forma correta, gente. Os deputados acham que é boa. Percebeu aí? Ele tá cortando aqui, né? Mas eu tô lendo aqui para você, tá? Os deputados acham que é boa, tá? Então você escreve aí, faz a correção aí direitinho, tá? Que é para você não perder aí a explicação. Agora aqui, gente, temos uma outra aqui, uma charge, né? Uma charge. A tirinha, ela aparece em quadrinhos, a charge você vai ver um único quadrinho aqui, tá? Então, olha só. Peraí, deixa eu só... Isso, tentar arrumar aqui para você poder ver também. Vamos lá. Estou nessa, né? Ok. Tamanho. Vou botar o padrão para ver se fica legal para você. Tá. Então vamos lá. Olha só o que diz aqui, pessoal. Para fugir da polícia, nós do crime queríamos filiar nas gangues dos deputados. Então tem aí, né, a imagem, desenho aí, ó. Esse pessoal aí, né, do crime. E aí aqui 3 outras pessoas de terno, aí fala assim: gangue? Não, a gente ainda chama de partido. Gangue não, a gente ainda chama de partido, né? Então ele tá aí corrigindo, né, como os outros acabaram se referindo. Para fugir da polícia, nós do crime queríamos filiar nas gangues do deputado. Aí ele fala: não, peraí, gangue não, a gente ainda chama de partido. Então olha só, preste atenção comigo na construção, porque é isso que me interessa aqui, né? A construção frasal. Vamos lá. Nesta charge da autora Nani, nós podemos observar a falta de concordância nominal em qual frase, pessoal? Claro, né? Ficou claro aqui a primeira frase em que eles falam, ó, nós do crime queríamos filiar nas gangues dos deputados. Peraí.
O substantivo, gente, deputado, no singular, tá vendo? Não concorda com a preposição mais o artigo no plural, o 2, né? Porque se está no plural, deveria estar no plural, correto? Então, o correto seria esse aqui, ó. Né? O nós, primeira pessoa do plural, do crime, queríamos filiar nas gangues 2 deputados, tá? Acabou cortando um pouquinho aí o seu, mas aqui pra mim tá aparecendo, eu estou lendo pra você. Então, aqui o certo seria deputados, ok? Vamos lá. Nessa tirinha do Calvin, a gente também vai observar aqui a falta de concordância verbal, e ele já tá dizendo aqui que é no 4º quadrinho. Mas vamos ler a tirinha toda, tá? Pra gente entender o contexto, né? Senão, não adianta. Olha só. Me deixaram sem TV por uma semana. Que injustiça. O Calvin aí reclamando, né? Eles acham que venceram, mas não venceram. Eu vou mostrar pra eles. Eu não aprendi a lição. Eu sou indomável. Eles não conseguem me dobrar. Vou sentar em frente à TV a semana inteira, mesmo que não possa ligá-la. Olha só, o que o Calvin tá fazendo, pessoal? Pirraça, não é verdade? Pirraça, achando que vai conseguir, né? Resolver aí através da pirraça, convencer seus pais, né? E não é assim, não é através de pirraça que a gente ganha nada. Então, olha só. O verbo conseguem, ele não concorda com o sujeito ele. O correto seria qual, gente? Olha aqui no 4º quadrinho, ó. 1, 2, 3, olha, ó. Eu sou indomável, ele não conseguem. Claro que tem um erro aqui de concordância, né? E o certo seria o quê, pessoal? Ah lá. Eles não conseguem me dobrar. Essa é a forma correta. A forma errada tá aqui, ó. Ele não conseguem. Não há concordância aqui, tá vendo? Verbo não está concordando com o sujeito ele. Agora aqui já está. Eles não conseguem me dobrar, tá? Muito bem. Estamos caminhando aí para o final. Mais um pouquinho, a gente já termina. Calma aí. Calma. Vamos lá. Que palavra completaria adequadamente este poema? Meio ou meia? E por quê? Ó, levo a vida assim. Meio direita ou meia direita, meio torta ou meia torta. Às vezes arrombando a festa, outras dando a cara na porta. Tem um poeminha, né? E aí? Olha a forma correta, pessoal. Levo a vida assim, meio direita, meio torta. Às vezes arrombando a festa, outras dando a cara na porta. Por quê, pessoal? A gente precisa observar o contexto. Lembra que eu já falei nas outras videoaulas? Meio pode ser advérbio, indicar o modo, né? E aí não muda, fica invariável, tá? O outro meio vai se referir à metade, vai indicar numeral fracionário, ok? Então, fica ligadinho nisso, tá? Por isso que eu trouxe esse exercício aqui de concordância nominal. Vamos para a última, que é um poeminha também. Olha que legal. Receita de acordar palavras. Palavras são como estrelas, facas ou flores. Elas têm raízes, pétalas, espinhos, são lisas, ásperas, leves ou densas. Para acordá-las, basta um sopro em sua alma. E como pássaros, vão encontrar seu caminho, tá? É um poeminha falando aí sobre as palavras, né? A concordância dos adjetivos no verso são lisas, ásperas, leves ou densas. Justifica-se em que alternativa abaixo, pessoal? É só marcar, é só dizer aí, A ou B. Eu vou ler aqui já que tá cortando o finalzinho, ó. Os adjetivos concordam apenas em gênero com o substantivo palavras. Ou B, a concordância se faz usando a regra básica, adjetivos concordando em gênero e número com o sujeito. E aí? A gente precisa entender que a concordância básica é essa, né? Gênero e número com o sujeito. Então, nós temos aí a letra B correta, tá? Vale a pena você anotar essa observação, caso você ainda não tenha. Então, escreve aí. A concordância se faz
usando a regra básica. Que regra básica é essa? Adjetivos concordando em gênero e número com o sujeito. Por isso, né, que lisas, ásperas, leves ou densas estão aí no feminino no plural, concordando com as palavras, ok? Olha aí a resposta comentada. Como se referem ao substantivo feminino palavras, os adjetivos foram flexionados em gênero e em número, obedecendo assim a regra básica de concordância nominal, tá? Elas funcionam como um predicativo do sujeito. Ok, gente? Muito, muito bem. Então é isso aí. Terminamos aqui mais uma aula muito legal. Trabalhamos textos, interpretações, ficamos sabendo aí de algumas curiosidades, né? E faça a sua parte agora. Anote, estude, escreva, tá bom? E a gente se vê numa próxima videoaula. Fica com Deus. Tchau, tchau.